Todos os micro-organismos do solo são fundamentais para as plantas, tudo isso devido às funções da mitocôndria, conjunto de micro-organismos do solo. Assim, olhar para a mitocôndria é obter uma visão completa do sistema e entender esse componente do solo e as relações estabelecidas por eles com as plantas. Microbioma é o conjunto de micro-organismos, incluindo bactérias e fungos, que vivem em associação dentro do organismo de animais e plantas, ou seja, diversos tipos de hospedeiros. Sempre associamos a presença de micro-organismos com doenças, pois de fato, tanto em humanos quanto em animais ou plantas, eles podem causar sérios problemas e levar à morte. Porém, estudos recentes de biologia molecular nos mostrou que apenas uma pequena fração da diversidade microbiana é responsável por causar doenças e que existe um universo inexplorado de micro-organismos benéficos e desconhecidos que sustentam a vida de seus hospedeiros. É curioso pensar que em plantas o local onde o microbioma desempenha a função mais importante é na superfície do sistema radicular, local que chamamos de rizosfera. Esse é o lugar onde a planta abriga a maior abundância de micro-organismos e é a parte da planta onde ocorre a absorção de nutrientes. Embora a maior parte dos estudos de microbiomas ainda resultam na composição do microbioma associado a diferentes hospedeiros submetidos a diferentes condições, alguns estudos mostram o microbioma como agente causal impactando o fenótipo de hospedeiro. O microbioma de plantas mais estudado é aquele associado às raízes. Existe um microbioma nativo, aquele que já está presente na planta desde cedo, desde que ela é só uma semente, que auxilia na defesa contra patógenos. Esse microbioma ele é herdado de modo a garantir um melhor desenvolvimento aos seus descendentes. Plantas de espécies diferentes são capazes de ter tipos de micro-organismos diferentes quando crescem no mesmo solo. Além de espécies diferentes, plantas resistentes a uma doença conseguem recrutar tipos específicos de micro-organismos que uma planta comum já não consegue. Dessa maneira, o melhoramento natural da resistência selecionou plantas que conseguem recrutar de maneira mais efetiva os micro-organismos necessários para o combate de infecção por patógenos. Dessa maneira, em plantas já crescidas, a planta ela libera compostos específicos para ativar os micro-organismos que vivem no solo, para auxiliar na defesa dela. Esses micro-organismos podem competir por nutrientes com os patógenos, liberar compostos, produzir enzimas que degradam os compostos necessários à sobrevivência do patógeno, entre outras estratégias. Essa linha de pesquisa traz espaço para a elaboração de produtos mais sustentáveis, a redução do uso de controle químico, para a contenção de doenças e pragas. Além de auxiliar na defesa, há micro-organismos que agem na promoção do crescimento das plantas, tornando-as mais vigorosas e robustas. Essas bactérias ou fungos conseguem escapar do sistema imunológico da planta, impedindo seu reconhecimento e permitindo sua colonização. Entretanto, ao invés de causarem doenças, esses micro-organismos auxiliam na assimilação de nutrientes, permitindo maior desenvolvimento de raízes e, consequentemente, maior produtividade. Muitos desses micro-organismos podem sintetizar ou induzir as plantas a produzir fito-hormônios para o desenvolvimento de raízes ou outros tecidos, aumentando a capacitação de nutrientes e favorecendo o crescimento dessas plantas. Frequentemente, os micro-organismos são apresentados para nós somente em um ponto de vista negativo, como aqueles causadores de doenças, mas há diversos tipos de micro-organismos que podem ser utilizados em prol de interesses para a humanidade, como, por exemplo, garantir uma maior sustentabilidade na agricultura.
À medida que fica mais claro como a composição do microbioma pode influenciar os ecossistemas, há um grande interesse em manipular esses microbiomas e, assim, alterar os ecossistemas de interesse. A aplicação de produtos biológicos na agricultura é um mercado ainda em crescimento e pesquisas mais básicas também contribuem no desenvolvimento desse mercado, seja na aplicação de micro-organismos promotores de crescimento como biofertilizantes, biocombustíveis, a construção de inoculantes ou a utilização de micro-organismos no combate de insetos, praga ou doenças como inimigos naturais. Essa com certeza é uma área que ressalta o papel da biotecnologia na agricultura. Exemplo disso é aqui mesmo no Brasil, nas nossas lavouras de café, que a fim de utilizar métodos agrícolas mais sustentáveis, os micro-organismos vêm sendo estudados e empregados amplamente como bioinoculantes, uma vez que possuem potencial biorremediador e promotor do crescimento de plantas. Sendo assim, o objetivo do trabalho é identificar micro-organismos degradadores do herbicida glifosato e promotores do crescimento vegetal para aplicação na cultura do café. Como vimos, a busca por maior produtividade e sustentabilidade abre portas para que mais estudos sejam feitos, podendo contribuir para produções agrícolas que impactem menos o microbioma do solo e o meio ambiente.